Aperta 3 vezes para iniciar a gravação. Ok, estamos gravando. Então, senhores, essa aula é a última antes da prova. Lembrando que tem uma sessão de dúvidas marcada para a segunda noite. A prova é na terça. Vamos ver se a gente consegue terminar esse tópico para ele não ficar para a próxima prova. O tópico, falha a memória, é o 5 que nós estamos discutindo, não é isso? Sim, 5. Então, senhores, quando faltarem 10 minutos, se eu ainda estiver falando do tópico 5, por favor, me interrompa e diga, professor, verifica se o 5 vai cair na prova ou não, tá? Ok? Tópicos 1, 2, 3, 4. Então, na prova, o 5 a gente não sabe, provavelmente sim. Então, vamos retomar. Até, na verdade, acho que possivelmente ainda sobra um tempo para a gente começar a tirar umas dúvidas aqui no fim da aula. Vou discutir o 5 e, com sorte, ainda sobra algum tempo. Então, vamos lá. Nós tínhamos, no tópico 5, chegado na página 4, se eu não estiver confuso. Uau! Enquanto eu estou aqui abrindo, contar para os senhores uma coisa. Ontem foi um dia emocionante para o seu professor. O que aconteceu, professor? Liguei meu computador de manhã, ele deu um problema. Aí tem 2 discos aqui, um SSD, um disco rígido, quebrou. Não reconhecia nada, tipo, qual ponto você procurar o disco rígido, trocar, ainda bem que eu sei mexer. Mas, fiquei nervoso. Não consegui recuperar meus arquivos, tudo certo. E podemos ter aula, graças a Deus. Sempre é ruim quando dá uma falha no equipamento desse, né? Eu não vivo sem o computador, realmente. Então, vamos lá, senhores. Nós tínhamos chegado até aqui. Tínhamos falado da Reserva Federal, que começava aqui na página anterior. Reserva... Desculpa. O que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo bem o PDF? As notas de aula? Sim. Obrigado. Então, a gente entrou aqui, falamos então, na seção Sistema da Reserva Federal, eu falei, isso não é só para a Reserva Federal, falar da Reserva Federal e do Banco Central do Brasil. Falamos do FED. Aí começamos a falar do Banco do Brasil, e eu mencionei para os senhores, vou colocar aqui de novo, que no começo deste ano, a Reserva Federal, o Banco Central do Brasil, ganhou independência. Está discutido naquele link que eu coloquei, que está uma notícia que está no site, ou divulgação no site do Banco Central, do próprio Banco Central. Então, o conteúdo das notas de aula estava correto até a aprovação, ou descrever a situação antes da aprovação dessa lei. Então, vamos discutir o que nós temos aqui na nota de aula para entender como funcionava no Brasil, e a gente vai discutir o que mudou. E a gente vai ver que mudou na direção ficar mais próximo do sistema da Reserva Federal, onde o presidente e alguns diretores têm mandato. Na verdade, conselheiros, né? Têm mandato. Que chamam governadores. Então, como eu tinha dito, o Banco Central do Brasil foi criado no final de 1964. A situação antes do Banco Central era caótica e continuou sendo caótica após a criação do Banco Central. Parte importante do chamado Plano Real. O Plano Real não foi só mudança monetária, uma das coisas que teve foi mudar a forma de relacionamento do Tesouro, do Banco Central com o Tesouro, do Banco Central com o Banco do Brasil, do Banco Central com os chamados bancos estaduais, que hoje praticamente não existem mais. O único estado que eu lembro de ter um banco estatal é o Rio Grande do Sul. Talvez algum outro ainda tenha, mas eu não lembro. Antigamente, cada estado tinha um, e, na verdade, alguns estados tinham mais do que um. O estado de São Paulo, na verdade, tinha 2. Ele tinha o Banespa e tinha o que eles chamavam de Nossa Caixa, que seria uma caixa. A gente é a Caixa Econômica Federal, a nossa Caixa é a Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Tá? Então, o presidente da República e os diretores do Banco Central do Brasil são indicados pelo... Desculpe, o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central são indicados pelo presidente da República e precisam ser aprovados pelo Senado. Então, o presidente diz, o presidente do Banco Central está vaga, esse economista ou esse fulano aqui é a pessoa que eu estou indicando. A pessoa tem que ser aprovada pelo Senado. Tá? De acordo com informações disponíveis no website do Banco Central do Brasil em 7 de julho de 2021, a instituição tem 8 diretorias. Essa informação está disponível nesse endereço aqui, ok? E como eu disse, isso aqui era antes daquela reforma, cuja
As principais informações estão disponíveis no site, cujo link está no chat. O presidente da República podia, né, então, destituir o presidente do Banco Central a qualquer momento. Então, assim, o presidente da República não estava feliz, ele podia afastar. O novo presidente, evidentemente, do Banco Central do Brasil, ou seja, então o presidente da República afasta o presidente do Banco Central, indica um novo presidente, ou seja, um novo presidente para o Banco Central do Brasil, não o novo presidente da República. Até esse comentário em parênteses uma vez, foi colocado porque um dia gerou uma confusão. Fala, mas que novo presidente? Mudou o presidente da República? Não, é o novo presidente do Banco Central do Brasil. Precisará ser aprovado pelo Senado. Então, o presidente da República tinha o poder. Não estou feliz com esse presidente do Banco Central? Tira. E por que isso era ruim? Porque acabava acontecendo, abrir a porta para que o presidente da República conseguisse colocar o Banco Central no reboque das suas trabalhando pelas suas pretensões eleitorais, objetivos eleitorais. Daqui um exemplo, a gente vai falar depois, chama Ata do Copom, depois a gente vai discutir o Copom, mas é um documento que o Banco Central emite falando da sua avaliação do estado da economia. Uma época eu vi um vídeo que volta e meia, de vez em quando, o presidente do Banco Central, diretores do Banco Central, assim como ministros, são chamados para ir na Câmara ou no Senado para responderem questionamentos dos congressistas. Então, uma vez eu vi um vídeo mas tinha sido ele foi postado pela assessoria do próprio senador, então senador Ronaldo Caiado, sabatinando o senhor Alexandre Tombini após a reeleição da presidente Dilma. A Dilma foi reeleita em 2014. E, infelizmente, a assessoria do Ronaldo Caiado só postou a pergunta do Caiado, não postou a resposta do Tombini, do Alexandre Tombini, que eu não achei em lugar nenhum. E a pergunta do Ronaldo Caiado era simplesmente o seguinte: olha só, essa ata aqui de setembro, o Copom disse que estava tudo lindo, maravilhoso na economia. Olha aqui, falou isso. E agora, a primeira reunião depois da eleição, o Copom disse que está tudo. A ata sai dizendo que a economia está numa situação muito difícil. O que aconteceu, meu caro? Você tem que explicar isso. O que eu estou vendo é que que o Banco Central estava a serviço da reeleição da presidente. Isso não deveria acontecer. O Banco Central não deve ficar a serviço da reeleição de presidente, não deve ficar a serviço da reeleição, assim como a Polícia Federal não deve ficar a serviço de presidente, assim como a Justiça não deve ficar a serviço de presidente, né? E assim vai. Então, e para deixar claro, o problema que tem aqui, meus caros, é que, eu não sei se eu já falei para o senhor, talvez eu não vou repetir, mas tem uma frase do James Madison, que foi o 4º presidente dos Estados Unidos, um dos chamados pais fundadores da República Americana. Ele fala o seguinte: se os seres humanos fossem iguais aos anjos, nós não precisaríamos de governo. Ou seja, existe necessidade de governo porque o ser humano é imperfeito, né? Se todos nós fôssemos criaturas angelicais, não precisava de governo para nada. E aí ele continua: e se os homens fossem governados por anjos, a gente não precisaria se preocupar em pôr controles e limites à ação do governo. Sim, porque o ponto central é que as pessoas que chegam no governo, vou falar algo chocante aí para algumas pessoas que talvez adorem esse ou aquele político, são seres humanos e, como tais, são falhos. E a coisa mais natural que tem é que o sujeito chega quando está no poder, ele acaba caindo na tentação de colocar aquela máquina, a poderosa máquina do governo, a serviço dos seus interesses políticos, né? Acontece nos Estados Unidos, também, claramente, inequivocamente, acontece, acho que em todos os lugares do mundo, né? Onde não vai acontecer um lugar onde só tem anjo. Esse país, até onde eu sei, não existe, né? Então, é preciso impor limites à ação do governo. Então, a autonomia do Banco Central aqui no Brasil, é sempre parecido com o sistema que existe nos Estados Unidos, para a Reserva Federal, isso veio também para impor limites à ação a possibilidade do presidente da República colocar o Banco Central a serviço das suas pretensões políticas, objetivos políticos. Bom, perguntas até aqui. Então, nós tínhamos antes e continuamos a ter o chamado Copom, Comitê de Política Monetária, que foi instituído em 20 de junho de 1996
é inspirado pelo FOMC. O que é o FOMC? A gente falou Comissão Federal do Mercado Aberto, da Reserva Federal Americana. É composto pelo presidente e diretores do Banco Central. Alguns chefes de departamento, que a estrutura do Banco Central é a seguinte, é presidente, diretores, depois chefes de departamento. Tá? Então, o chefe de departamento, terceiro escalão. Primeiro, presidente, estou colocando então os diretores logo abaixo, e em seguida o chefe de departamento. Alguns chefes de departamento também participam dessas reuniões, mas não têm direito a voto na reunião. Então, mas quais são esses chefes de departamento? Por exemplo, tem um departamento de mercado aberto. O mercado aberto é o principal caminho para o Banco Central efetuar suas operações para executar sua política monetária, a política de controle da quantidade de moeda que existe na economia. Então, provavelmente, o chefe do DEMAB participa, né? DEMAB, Departamento de Mercado Aberto. Provavelmente, o Banco Central tem um departamento de pessoal, departamento de RH. Imagino que o departamento de RH não participe da reunião. Né? Tem também um departamento de gestão das reservas internacionais, eu não me lembro exatamente o nome. Possivelmente, esses participam também. Reservas internacionais são os ativos em moeda estrangeira do Banco Central. E após cada reunião é divulgada a ata da reunião. O que é a ata? É um resumo do que foi discutido, do que foi colocado, das ponderações apresentadas e do que foi deliberado, do que se decidiu. E a fonte, para quem quiser olhar para as informações, está disponível aqui. Originalmente, eu tinha pego nesse pedaço que vem para cá, aí o Banco Central tirou o site do ar, mas você acha naquele Wayback Machine, o site que arquiva páginas de internet. Perguntas? Não? Então, a gente tem hoje aqui no Brasil, já desde 99, não só no Brasil, tem vários países, tem esse sistema chamado sistema de meta de inflação, que funciona da seguinte maneira. O Banco Central ou outra entidade define o governo em geral. Define, pode ser só o Banco Central, ou o Banco Central é mais alguma entidade, ou o Banco Central simplesmente recebe a chamada meta de inflação, define um valor para a taxa de inflação, por exemplo. Deixa eu colocar aqui M para entender que eu estou falando de metas. Tá? Então, 3,5% no ano. E o Banco Central, então, tem que trabalhar, conduzir a política monetária de forma a manter a taxa de inflação nesse patamar. O que, na prática, acontece que, evidentemente, cravar na mosca é muito difícil. Então, aqui tem uma tolerância. Por exemplo, algo como ficar em 2,5%, estou tirando... de maneira mais simples. Subir está aí no 1%, colocar, por exemplo, entre 4,5% e 2,5%. Ou seja, o centro da meta é 3,5%, 1% acima é aceitável, 1% abaixo é aceitável. A gente pode, inclusive, ver aqui rapidamente meta de inflação 2021. Qual era a meta de inflação para 2021 que não foi cumprida? Ficou bem acima. Professor, Oi. Que meios que o Banco Central teria para, por exemplo, controlar a taxa de inflação? Além da taxa básica de juros. Basicamente, ele é a taxa básica de juros, mas ele utiliza a taxa básica de juros para afetar a quantidade de moeda. Ele sobe a taxa de juros quando ele quer enxugar, ter menos moeda na economia, e reduz a taxa de juros quando quer colocar mais moeda na economia, ou seja, apertar a política monetária, ou seja, reduzir a quantidade de moeda na economia, sobe a taxa de juros. Ao contrário, quando reduz a taxa de juros. E aí a gente vai ver no próximo tópico que a quantidade de moeda e o nível de preços, pelo menos no longo prazo, andam juntos. Bem, de forma, é quase que 1 para 1 a relação. Não é 1 para 1, mas é bem próximo. Tá? Ok? Beleza. Bom, então agora aqui, só, vamos ver, tem aqui essa notícia para quem quiser ver. A Agência Brasil, que é o
o órgão de notícia do governo federal, então vou assumir que é verdade, não sei se deveria. Se vocês conhecem a Agência Brasil, né? Tem a TV Brasil, não sei se alguém aí já assistiu. Então, vamos lá. Então, ele tem aqui algumas informações. Então, olha, para este ano, a notícia era de 30 de setembro de 2021. Para este ano, ok, aceito os cookies, tem aqui a informação. A meta era 3,75%, o centro. Poderia ficar 1,5% abaixo, 2,25%, 1,5% acima, ou seja, 5,25%, ok? Vai ficar bem acima, acho que a gente vai fechar esse ano com a inflação de 10%, 11%, agora eu não me lembro bem. Ficou bem acima da meta. Então, aí o presidente do Banco Central vai ter que se justificar, escrever um documento explicando por que não cumpriu a meta, e assim vai. Eu acho que a gente vai ter um período aí de alguns anos com a inflação um pouco mais alta do que nos dois últimos, até 2020, 2019. Perguntas, senhores? Bom, e por que esse sistema é bom? Na verdade, esse sistema tem funcionado muito bem, o sistema de meta de inflação muito bem, no seguinte sentido, inclusive. O que eu estou querendo dizer? Principal evidência. Dentre todos os países que implementaram o sistema de meta de inflação até hoje, nenhum abandonou. Esse sistema começou a surgir começou a ser adotado na década de 90. Nova Zelândia segue, Reino Unido segue, Europa, o sistema monetário europeu, né? Zona do euro também tem o sistema de meta de inflação. Ok? Então, os países que adotaram o sistema de meta de inflação, nenhum deles abandonou. Isso é um bom indicador do sucesso. Eu penso, pelo menos, você compara com o regime de política cambial. O que mais acontece é um país adotar política de câmbio fixo e lá na frente abandonar. Por exemplo, a Argentina, no final do século passado, a Argentina adotou uma política de câmbio fixo e abandonou no começo do ano. Tem vários episódios no começo do ano, no começo do século. Em 2002, eu acho que ela abandonou a política de câmbio fixo. Volta e meia acontece, algum país está com câmbio fixo, abandona a política de câmbio fixo. Então, no sentido do sistema de meta de inflação, foi muito bem sucedido. Tem sido bem sucedido. E por que esse sistema seria bom? Primeiro, vamos entender. Ele força o Banco Central, a gente menciona aqui, transparência e commitment. Primeiro, transparência. Ele força o Banco Central a estar constantemente se comunicando, emitindo comunicados para o público. Tá? Uma reclamação constante é que, não só no Brasil, que o Banco Central, ou seja, a Reserva Federal, é muito obscura, ninguém sabe o que esses caras querem fazer. Então, o Banco Central passa informação para os agentes. Aí, por que isso é relevante? Por exemplo, gente, suponha que você chegasse aqui para a minha disciplina e você agora, na véspera da prova, ou uma semana antes da prova, vocês me perguntassem a matéria que vai cair, eu falasse, não sei. Não vou responder. Isso seria bom? O que vocês acham? Bom, seria ruim, né? Para cada um individualmente. Mas pensando para a sociedade que paga o meu salário e custeia a presença dos senhores, mesmo que virtual, na universidade, né? O objetivo da universidade, da sociedade, é que o aluno estude e, para isso, que os alunos aprendam, e para isso eles precisam estudar. Então, uma das coisas que a vontade de um professor chegar e falar, vai ter prova e a matéria é tal, é que cria um incentivo, induz o aluno a estudar. Está claro isso para todo mundo? Isso que eu falei? Então, assim, se o Banco Central fosse absolutamente obscuro nos seus objetivos, nós estaríamos numa situação similar a essa hipotética que eu falei, que se eu chegasse aqui e falasse, vai ter prova, não sei o que eu vou cobrar, pode cair tudo, vou ter uma lista aqui de 200 livros, leiam os 200 livros. Então, aí a gente não estaria criando incentivo para o aluno estudar. Então, uma das vantagens da prova é ter uma matéria bem definida, que pelo menos aquele conteúdo que o professor especifica que vai cair na prova, o aluno sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer para ter uma boa nota é olhar, estudar, aprender aquele conteúdo. Está claro para todo mundo esse ponto? Alguém quer fazer uma pergunta, comentário?
Então, assim, então, a vantagem, como eu disse, a vantagem do sistema de meta de inflação é que ele deixa claro para os agentes econômicos quais são os objetivos, ou pelo menos aumenta, se não deixa claro, pelo menos torna mais transparente quais são os objetivos e o que o Banco Central está fazendo para atingir esses objetivos. E o outro é o chamado commitment. O que é o commitment? Possivelmente, os senhores já vai tentar dar um exemplo. Algum dos senhores, em algum momento, já saiu antes da pandemia, né? Já saiu de casa para estudar, por exemplo, na biblioteca ou na casa de um colega, de um amigo, não porque fosse ter melhores condições de estudo no local que estava indo, mas simplesmente porque sabia que, se eu ficar sozinho em casa, eu não vou estudar tanto, eu vou acabar assistindo ou televisão, ou dormindo um pouco, ou fazendo, sei lá o que diabo seja. Alguém já fez isso? Marcou de estudar com um colega, não para estudar junto, simplesmente para criar aquela imposição de estudar. Alguém já fez isso? Ninguém fez. Eu já Só fiz. Oi? Eu já. Já, Maria Eugênia e o Thierry também, né? Então, o que vocês estavam procurando ali, gente, era um commitment com o estudo. Commitment pode traduzir literalmente, uma tradução literal, seria compromisso. É criar a obrigação, a imposição de executar uma tarefa ou uma ação. Ok? Então, a vantagem do sistema, que, basicamente, o sistema de meta de inflação, ele também meio que cria um incentivo para o Banco Central realmente perseguir aquele objetivo de 4,5%, 5%, seja lá qual for a meta, tá certo? Então, você pode ver, o sistema de meta de inflação é como se estivesse forçando o Banco Central a estudar junto com alguém, entre aspas, tá? Então, assim, com frequência, nós precisamos dessa comitê. Outro também que eu pensei, atividade física, né? Uma das vantagens de você ir para uma academia, ao invés de ficar se exercitando sozinho, é também que na academia tem gente olhando. Acho que em vários momentos, em várias situações na vida de cada um dos senhores, na nossa vida, a gente passa por essa situação. A gente quer criar um mecanismo que nos obrigue a estudar, a trabalhar, a fazer exercício, a comer uma comida saudável e assim vai, né? Então, isso também funciona, é relevante na arena econômica. E, inclusive, dar aqui um outro exemplo, saindo do pouco de macroeconomia, mas falando de algo que interessa, de gestão de empresa. Supõe o seguinte, tem duas empresas operando num setor. Aí o empresa A e empresa B. Aí o presidente da empresa A, os diretores da empresa A ficam sabendo que a empresa B quer expandir as suas operações, aumentar, pegar uma fatia maior do mercado. Aí os camaradas da empresa A mandam um recado para o pessoal da empresa B, olha, se vocês expandirem as suas operações, a gente vai também expandir e vamos colocar o preço lá embaixo. Tá? Qual o pequeno problema com essa ameaça? O pequeno problema é a credibilidade dela, que às vezes o pessoal na empresa B recebe essa informação e diz, não vão não, a gente expande, e depois que a gente já tiver com os nossos, mesmo que seja um restaurante, depois que tiver com os nossos novos restaurantes, os caras não vão querer botar o preço no chão, porque vai ser um tiro no pé deles. Eles vão reduzir o lucro deles, vão penalizar o nosso, mas vão reduzir o lucro deles também. Tá? Então, às vezes, um possível caminho para numa situação dessa é que o Conselho de Administração cria uma regra que, olha, havendo uma expansão das atividades das concorrentes, nós somos a diretoria está obrigada a reduzir o preço, caso contrário, eles perdem o emprego. Um pequeno comentário só, possivelmente essa sugestão que eu falei não seria legal em muitos países, seria, por exemplo, violaria a lei, mas vamos ignorar, só para deixar um exemplo, ignorar esse aspecto. Então, pensar o seguinte, aí mudou a situação, porque antes, assim, o pessoal da empresa, os diretores da empresa A avisam o pessoal da empresa B, se vocês expandirem, a gente puxa o preço para baixo. O pessoal da empresa B, vamos pagar para ver, a gente expande, provavelmente eles não vão querer puxar o preço, botar o preço no chão, depois que a gente já tiver de aumentado em 20% a nossa produção, nossa oferta. Bom, mas aí acontece o seguinte, nessa nova situação eu falei, tem uma regra dizendo que a diretoria todos os diretores serão demitidos se eles não puxarem o preço para baixo, aí é outro tipo de notícia que chega para o pessoal na empresa B. Opa,
Não, o pessoal que está na direção vai puxar o preço para baixo, porque provavelmente eles não querem perder o emprego, né? Eles estão obrigados, pelas disposições, pelas regras da empresa, a puxar o preço para baixo. Tá? Então, o que é isso? A empresa estaria tentando se comprometer, ou seja, criar um mecanismo de commitment para se obrigar a combater uma tentativa de expansão da competidora. Ok? Todo mundo entendeu esse exemplo? Então, o commitment é isso, criar uma regra para que o agente obrigar o agente a seguir um certo curso de ação. E muitas vezes é o próprio agente que quer se obrigar a seguir um curso de ação. Como a gente falou no caso de estudar, ou dieta, ou exercício físico, ou no caso desse exemplo hipotético, empresa A e B que eu trouxe aqui. Tá? Então, o sistema de meta de inflação, ele, de certa forma, cria o mecanismo para o Banco Central estar comprometido em manter a inflação baixa. Perguntas? Então, vamos em frente. Não. Aqui teríamos acabado este tópico. Aí vem a diferença. Nós vamos estar aqui em bancos e oferta de moeda, mas já vamos voltar, porque para falar desta notícia que aqui está no chat, que está disponível, está aberta aqui agora, aparecendo aqui no quadro. E o que a grande mudança é que agora, a exemplo do que acontece na Reserva Federal, o presidente e os diretores do Banco Central têm mandatos fixos de 4 anos, não coincidentes com o presidente da República. Então, agora não dá mais para o presidente da República pegar o telefone e falar: baixa a taxa de juros aí, Banco Central. Não dá mais, não. Quer dizer, até dá, mas o presidente do Banco Central é mais fácil agora dizer: olha, não vou fazer isso. Por quê? Porque antes, se o presidente do Banco Central fizesse isso, provavelmente seria afastado. Agora, ele não vai ser afastado. Inclusive, assim como nos Estados Unidos, os mandatos não são coincidentes. Então, o próximo presidente da República, seja lá quem for eleito, ou se o Bolsonaro for reeleito, vai conviver com o atual presidente do Banco Central por um período. Não sei exatamente quanto é, não sei se informa aqui também, tá? Então, isso aumentou a autonomia do Banco Central e reduz agora a chance, ficou mais difícil, de colocar o Banco Central a reboque de projetos políticos /eleitorais de quem quer que esteja no poder. Perguntas? Aí um comentário só, que eu tinha falado que eu teria sido o governo Dilma. Demorou muito para ser aprovado isso. Eu acho que foi um erro sério da administração Fernando Henrique, que fez muitas reformas, não ter aprovado essa reforma, uma reforma como essa especificamente. Deveria ter sido feito naquela época, da época da estabilização monetária, plano real. Na verdade, isso deveria ser aprovado nem no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, mas não foi feito. Não está claro para mim por quê. Perguntas, senhores? Não? Então, vamos voltar para as notas de aula. E vamos entrar aqui nesse tópico, os bancos e a oferta de moeda. Então, vamos lá, senhores. O Banco Central tem pleno controle sobre o M0, a base monetária. Porém, os bancos comerciais, ou seja, os bancos que recebem depósito à vista, que são depósitos podem ser movimentados por cheque ou cartão de débito, também são ofertantes de M1. Vamos refrescar a nossa memória aqui. M0, que é um passivo do Banco Central, é PMPP, mais reservas bancárias. M1 é igual a PMPP mais depósitos à vista. Então, a gente falou na aula passada, M0 é um passivo do Banco Central, o M1 é um passivo de uma entidade fictícia que congregaria o Banco Central com os bancos comerciais. Tá? E o Banco Central ele controla o M0, mas ele gostaria de controlar o M1. Por quê? Porque o M1 é efetiva liquidez que os agentes econômicos têm para realizar transações. Tá certo? Colocando de outra forma, o M0 é um agregado muito restrito. O Banco Central gostaria de controlar um agregado mais amplo, que é o M1. Tá? E o problema para o Banco Central que se coloca, então,
é que no M1, isso aqui é um passivo do Banco Central, ele pode ter mais facilidade de controlar, mas aqui ele não tem controle direto. Isso depende do que os bancos fazem. Tá? Mas a gente vai ver que existe uma relação relativamente estável, pelo menos em boa parte do tempo, se não sempre, entre o M0 e o M1. O que eu estou falando? A gente chegou a falar aqui. Eu mostrei essa tabela para os senhores na aula passada, não mostrei? Então, aqui, por exemplo, para o mês ano de 2018, eu tenho aqui a cada mês o M0 como percentagem, a base monetária como percentagem do M1. Ficou sempre acima de 73,5%, então vai de 73,5% até 77,1%, parece. Relativamente estável, não oscila muito. Então, assim, realmente parece. Então, aqui, se o Banco Central conseguir controlar o M0, ele acaba controlando o M1. A gente vai discutir isso com mais detalhes agora. Tá? Então, a gente quer voltar para a página 4. Na página 5, na verdade, desculpe. Então, como eu te falei, o Banco Central não tem pleno controle desse agregado monetário. E aí a gente vai ver como que os bancos influenciam a oferta de moeda, ou seja, como que eles criam depósito à vista, tá certo? Assim como, então, pensa assim, o Banco Central pode emitir PMPPs, aí os bancos abrem aspas, emitem, fecha aspas, depósito à vista. E depois ver então como que o Banco Central, controlando o M0, acaba impactando o M1. É isso que nós vamos fazer aqui para sempre. Nós vamos, então, discutir agora o caso simples do sistema de 100% de reserva bancária. O que seria isso? Então, eu falei aqui na aula passada, provavelmente, que quando alguém deposita R$100 no banco, o banco não pega a nota R$100, joga numa gaveta e tranca, ou num cofre e tranca. Ele vai utilizar aqueles recursos. Tá? E isso é que faz com que os bancos gerem liquidez, criem moeda também. Ele vai começar a discutir esse mecanismo e entender como isso funciona. Então, nós vamos começar no caso simples, que é um caso irreal, mas é muito simples, e aí permite que a gente já entenda um pouco de como esse processo funciona, que é o caso de 100% de reserva bancária, onde o banco, ao receber um depósito, nada faz com o dinheiro. Tá? Então, como a gente assume inicialmente que não existe nenhum banco na economia. Uma economia, sociedade sem bancos. E o M0, a base monetária, é igual a 100. Aí um dia, alguma coisa acontece, surge um banco. E as pessoas ficam encantadas e depositam todos os seus recursos monetários. Então, lembrando, o M0 era 100, e como M0 é PMPP, mas reserva bancária, não tinha banco, então isso aqui era zero. Então, aquele 100 que nós estamos falando aqui da base monetária, era tudo PMPP. Então, surge o primeiro banco. E as pessoas depositam todos os seus recursos, todo o seu PMPP, nesse novo banco, nesse banco que surgiu. E o banco, conforme o título prevê, ele mantém 100% de reservas. Então, isso impacta o balanço desse banco. Desta maneira, estamos omitindo todas as outras contas. O que acontece? Na conta, no seu ativo, o banco tem reservas, ou seja, caixa de 100. No passivo, ele tem uma obrigação com os seus depositantes, que são os depósitos, de 100. Okay? Então, basicamente, essa conta tinha saldo zero, o banco abriu, começou a funcionar. Esta conta com saldo zero, esta conta com saldo zero. As pessoas depositam esses R$100 ou 100 milhões de reais no primeiro Banco Nacional, essa conta passa a ter saldo 100, esta conta passa a ter saldo 100. Perguntas até aqui? Não? E aqui nós tínhamos M0 igual a 100, e agora temos M0 igual a M1 igual a 100. Então, aqui, o porquê? O M0 continua sendo 100. Agora é 0 de PMPP, 100 de reservas bancárias, e o M1, 0 de PMPP, 100 de depósito à vista. Perguntas? Então, esse exemplo ilustra o caso, ilustra um ponto importante, que é o ponto importante, que se os bancos mantivessem todos os depósitos à forma de reserva, ou seja, operassem conforme 100% de reserva bancária,
Então, eles não influenciariam a oferta de moeda, eles só mudariam a composição. Por exemplo, surgiu o banco, surgiram os bancos, que mantêm 100% de reserva, e simplesmente as pessoas depositam parte dos seus recursos no banco. Aqui, por simplicidade, assumimos que eles depositavam tudo nos bancos. Isso simplesmente muda, então, a composição do M1 entre PMPP e depósito à vista. Mas o valor total não mudou, nem do M0 nem do M1. Perguntas? Não? Então, talvez aqui valesse a pena colocar um comentário, que aqui o M1, na situação inicial, também era 100, tá? Por que o M1 era 100? 0 de depósito à vista, que não existia banco, e 100 de PMPP. Agora, a gente vai ver como, basicamente, a gente vai mudar essa hipótese. Vamos assumir que os bancos trabalham com reservas, que chamam de reserva fracionária, ou seja, não mantém 100% dos valores depositados como reserva. E a gente vai ver que isso leva à expansão da quantidade de moeda da economia. O M1 vai ser maior que o M0 nesse caso. Então, pode pensar, o Banco Central gera uma liquidez M0 e os bancos geram uma liquidez complementar, adicional, que seria a diferença do M1 menos M0. Vamos ver. Em um sistema de reservas fracionárias, ou seja, menos do que 6%, os bancos mantêm apenas parte dos depósitos como reserva. Então, vamos supor que os bancos mantêm 10% dos depósitos como reserva. Tá? E o que aconteceria nesse caso? Nessa situação aqui, o primeiro Banco Nacional teria acabado de receber o depósito. Mas ele não vai ficar parado. Essa situação não vai durar, porque ele só vai manter como reservas 10% de 100. O restante ele vai passar para frente, ele vai emprestar. Então, assim, aí supõe que o Banco Central estava o primeiro Banco Nacional estava nessa situação, efetua os empréstimos, empresta 90, então o balanço dele agora é esse aqui. Tá certo? E o pressuposto aqui é que, basicamente, ao ele emprestar R$90, o montante emprestado foi sacado do banco, tá certo? Então, os ativos do banco são 10 que ele mantém de reservas, 90 que correspondem aos empréstimos que ele fez, e ele tem ainda aquela obrigação de 100 que ele tinha antes. Isso não mudou. Então, dos depósitos feitos originalmente no primeiro Banco Nacional. Perguntas até aqui? Bom, então, nesse momento, qual é o valor do M0? 100. Por quê? A gente está supondo que o montante emprestado foi sacado do banco. Então, nós temos PMPP igual a 90 e reservas bancárias de 10. Então, o M0 é 100 ainda. Porém, o M1 agora é 190. Por quê? PMPP de 90 e depósitos de 100. Então, o M1 agora é 190. Então, já surgiu uma liquidez adicional aqui, além do M0, no valor de 90. Justamente esses empréstimos que o banco fez. O primeiro Banco Nacional fez. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? O 90 virou o quê? Foi empréstimo que o banco... Não, sim. Na fórmula, ele virou o quê? PMPP ou DV? PMPP, né? PMPP. Aqui a gente está supondo que ele foi sacado, esse 90 foi sacado do banco, tá? Mas entendi. Nem porque se ele não tivesse sido sacado, estaria como depósito à vista Supõe que Perdão, vamos nesse caso aqui, com essa hipótese. O montante emprestado foi sacado do banco, tá legal? Então é essa a situação. 10, o ativo do banco, os ativos do primeiro Banco Nacional, 10 de reservas, 90 de empréstimo. Um empréstimo que ele fez para alguém, é uma conta de ativo dele, tá legal? Obrigações só essa aqui, os 100 que apareceu aqui originalmente, tá certo? Tá claro isso, João Felipe? Sim. Tá, agora vamos... se não tira essa hipótese
esse balanço mudaria da seguinte forma. Aqui você teria ainda, basicamente, se o montante emprestado não foi sacado do banco, o banco ainda teria 100 de reserva, tá claro? Então aqui teria 100. Mas isso é o que acontece na prática, que quando o banco concede um empréstimo para alguém, ele não dá o dinheiro, uma sacolinha de dinheiro na mão. Simplesmente avisa para o sujeito, olha, tem um dinheiro disponível na sua conta. Você normalmente tem que ser correntista do banco para pegar dinheiro emprestado com o banco, tá legal? Então, simplesmente, o depósito aqui teria 190. Então, se a gente tirasse essa hipótese, você teria depósito à vista de 190. Você continuaria com M0 de 100, somente reservas, e M1 de 190, somente depósito à vista. Ou seja, tirar essa hipótese aqui, mudaria a composição do M0 e do M1, mas não mudaria o valor 100, 190 para um e para o outro. Perguntas? Bom, então a conclusão desse exemplo, o resultado geral, é que os bancos criam moeda, ou criam liquidez, no caso M1, quando eles mantêm somente uma fração dos depósitos como reserva. Tá? Perguntas até aqui? Então, primeira lição. O fato dos bancos manterem, na prática, reservas fracionárias, ou seja, os bancos não trabalham conforme esse exemplo simples aqui, trabalham com algo desse tipo aqui, não necessariamente 10%, 10% é só o número que a gente pegou aqui para fins de ilustração, tá? Então, os bancos criam liquidez, criam moeda. Perguntas? Então, vamos avançar. Importante. A sociedade, pelo menos no primeiro momento, não ficou mais rica por ter mais moeda. Lembra? Até aumentar a renda, a produção, estamos falando de aumentar o PIB. Isso não aconteceu, pelo menos ainda. Você pode até dizer, olha, a existência do sistema financeiro é importante para o funcionamento da economia, então, se antes não tinha banco, agora passou a ter, essa sociedade daqui a pouco vai estar com um PIB maior. Tudo bem, mas daqui ainda não aconteceu. Então, o mero simples fato da sociedade ter mais moeda não quer dizer que ela ficou mais rica. Tá? Então, por exemplo, não faria sentido ela ter ficado mais rica, pelo menos no primeiro momento. Ah, mas alguém não, peraí, Alexandre, claro que ficou mais rico. Ela tem mais dinheiro em mão. Ok, a sociedade tem mais moeda, tem mais liquidez. Porém, a sociedade está mais endividada também, tá? Porque agora, olha aqui, o público não bancário está devendo 90, antes ele não tinha essa dívida. Então, a contrapartida para essa expansão de liquidez da sociedade, do público não bancário, é que o público não bancário aumentou o seu endividamento. Tá? Agora devendo um dinheiro aos bancos. Ok? Perguntas? Então, agora nós vamos falar do multiplicador da moeda. Multiplicador da moeda, para não haver dúvida, senhores, é isso aqui. A ideia, então, é que existe o M1, que vai ser maior que o M0, a menos que os bancos trabalhem com reserva não fracionária, reserva 100%, e que, então, dado o M1 e o M0, existe um número M minúsculo, que é o chamado multiplicador monetário. Ou seja, o multiplicador monetário é simplesmente dado por essa fração aqui. E a gente tem, inclusive, os valores dele aqui para o caso brasileiro, me lembrem de voltar a discutir isso. Aqui, é basicamente o recíproco desta coluna, dessa primeira coluna aqui. Isto aqui, senhores, essa segunda coluna aqui, é o multiplicador monetário. Depois a gente olha para esses números. Então, a gente quer entender a determinação, os fatores que governam a determinação do valor do M. M igual a 2, 3, 10. É isso que a gente quer entender. Vamos lá. Tem uma serra aqui do lado de fora na minha... Está incomodando muito ou vocês estão me ouvindo bem ainda? Você também tranquilo. Tá dando para ouvir bem? Tá. Tá, sim. Tá, aqui eu poderia fechar a janela, mas aí teria que interromper, porque para se eu fechar a janela agora eu tenho que ligar o ar-condicionado, que aí realmente não vou aguentar. Desculpe, senhores. Se ficar ruim, me avisem imediatamente. Aí a gente toma essa providência. Então, tá aqui, o multiplicador da moeda. O ponto importante é que esse processo de criação da moeda não para no primeiro Banco Nacional. Aí
o que o Menkel diz, ó, agora estão surgindo outros bancos. Então, assim, aqueles R$ 90 que a gente assumiu que foram sacar, que quem pegou o empréstimo tirou do banco, primeiro Banco Nacional, em algum momento vão entrar em outro banco. Vão ser depositados em outro banco, então o Menkel chamou de segundo Banco Nacional. Então, olha aqui o balanço do segundo Banco Nacional depois que ele recebe depósito no valor de 90. Inclusive, isso que o Menkel está fazendo aqui, dizer que tem outros bancos, é uma mera simplificação. Ele poderia dizer que daqui a pouco os R$ 90 voltam para o primeiro Banco Nacional. Mas vamos fazer como o Menkel fez. Então, dizer que o empréstimo é feito pelo primeiro Banco Nacional, o beneficiário do empréstimo saca o dinheiro, mas daqui a pouco esse dinheiro ou é utilizado pelo quem tomou o empréstimo e quem recebeu deposita de volta coloca de volta no sistema bancário, ou aquela pessoa que sacou do primeiro Banco Nacional depositou no segundo Banco Nacional. O que interessa é que, em algum momento, aqueles R$ 90 entram no segundo Banco Nacional. Até porque o pressuposto aqui do Menkel é que depois que surgiu o sistema bancário, as pessoas... E é uma hipótese simplificadora. A gente poderia... Ficaria um pouco mais complicado a análise, mas a gente poderia tirar a hipótese que as pessoas não guardam mais moeda em espécies, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos manter a hipótese. Então, tem R$ 90 em espécie na economia que vai ser depositado de novo no sistema bancário. O dinheiro entra no segundo Banco Nacional. Então, o que acontece? O segundo Banco Nacional recebe depósito de 90, mantém 9 sob a forma de reservas e, consequentemente, faz empréstimos da ordem de 81. Perguntas até aqui? Agora, daqui a pouco, esses 81 vão ser depositados no terceiro Banco Nacional. Depósitos da ordem de 81 no terceiro Banco Nacional, reservas de 10%, 8,1%, empréstimos da diferença de, ou seja, 81 menos 8,1, 72,9%. Esse processo continua indefinidamente. Perguntas até aqui, gente? Então, a gente vai... Aí, a oferta total de moeda. O que acontece? Então, a gente vai discutir no quadro essas continhas aqui. Então, o que aconteceu? Qual vai ser a oferta total de moeda? A gente tem 100. Que 100 é esse? É o saldo dos depósitos à vista no primeiro Banco Nacional. Depois tem 90, saldo no segundo Banco Nacional. Depois terceiro, 81, que é o saldo no terceiro Banco Nacional. 100 mais 90 mais 81 mais seria 72,9. Isso aqui, senhores, é igual a... Podemos colocar o 100 em evidência, ou, na verdade, colocar em evidência, escrever assim, ó, 100 vezes 0,9 elevado a 0, que é 1, mais 100 vezes 0,9 elevado a 1, que é isso aqui dá 90, né? Mais 100 vezes 0,9 ao quadrado, mais 100 vezes 0,9 ao cubo, mais reticências. E ficou ruim, desculpa. O 9 aqui ficou todo torcido. Perguntas? Vocês já estão vendo onde a gente vai chegar. Isso é a soma dos termos de uma APG, tá legal? Eles viram isso em algum momento antes de entrar na UFRJ. Então, aqui a gente coloca 100. Botar o 100 em evidência. 1 mais 0,9 a 1 mais 0,9 ao quadrado mais 0,9 ao cubo, mais assim vai. Isso aqui é igual, então, a 100 vezes 1 sobre 1 menos 0,9, que é a soma dos termos da PG, ou seja, 1 mais Q mais PG infinito, que é o quadrado. Hipótese aqui. Valor absoluto do Q tem que ser menor que 1, tá? Ou seja, o Q é um número entre menos 1 e 1. Tem que ser menor que 1 e maior que menos 1. Vocês podem pegar num livro de matemática ou até fazer uma busca no Google, soma dos termos da PG infinito, por exemplo. É igual a isso aqui. Tá? Então, no caso, na linha, no caso que a gente está discutindo,
Pulando essa linha aqui, o Q é igual a 0,9. Aí isso aqui então vai ser 1 sobre 0,1. Permita então continuar aqui embaixo. Seria igual a 100 vezes 1 sobre 0,1, que é 10. Isso, aí tem as contas na aula de aula, isso aqui dá 1000. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta sobre essas contas? Então, o que aconteceu aqui nesse exercício? Posso apagar o quadro? Nós temos um M0. Professor, Fala. eu não entendi por que na expressão é 0,9. Olha para cá. 100, 90, 81, 72,9. Concorda? Eu tirei isso aqui do balanço dos bancos. Tá me seguindo, Thierry? Sim. Agora, então, é o seguinte. Esse número aqui é isso aqui. Tá legal? Sua vez? Já entendi. É isso aqui. Isso. 81 é esse outro aqui. Tá claro agora, Thierry? Alguém mais quer? Isso tá claro para todo mundo, gente? Não fique acanhado. Se tiver dúvida, pergunta. Professor, por que ficou 1 menos 0,9? 1 sobre 1 menos... Isto aqui, vou marcar aqui, em vermelho. Isto aqui... ficou em cinza, desculpa. É a aplicação dessa fórmula aqui. Soma dos termos de uma PG infinita de razão Q. Q tem um valor absoluto, tem que estar entre 0 e 1, tá? Então, o valor absoluto tem que ser menor do que 1, tá? Tá bom, entendi. Obrigada. Soma dos termos da PG. A fórmula é essa, então, no caso, Q é igual a 0,9. Ok? Ok. Tá? Mais perguntas, gente? Então, senhores, o que acontece aqui? A gente tem nesse exercício um M0 igual a 100. Por que o M0 é 100? Porque era a quantidade de cédulas e moedas que existiam na economia, e tudo isso foi depositado nos bancos. Isso é a reserva total que os bancos mantêm. E o M1 é igual a 1000, sendo que o PMPP é 0 e o total dos depósitos à vista é de 1000. Tá? Como eu tinha falado, essa hipótese que o público não bancário não carrega moeda espécie depois que surgem os bancos, simplifica essa discussão que a gente teve aqui. Ela não é essencial. Nós poderíamos assumir, por exemplo, que as pessoas mantêm 50% dos seus recursos monetários sobre a forma de PMPP. Fazer um exercício parecido ficaria um pouco mais complicado. Tá? Mas o que isso aqui também ilustra, e vamos voltar a falar desse ponto, que observa o seguinte: a gente tinha assumido que as reservas bancárias sobre os depósitos eram de 10%, ou seja, que os bancos trabalhavam com reserva de 10%. E veja que coisa interessante. A gente tem M0 igual a 100, M1 igual a 1000, e lembra que eu falei o multiplicador monetário, que é o Mzinho, que é igual a isso aqui, ou seja, o Mzinho é igual a M1 sobre M0, o Mzinho, então, é igual a 1000 sobre 100, que é 10. Lembra, isso aqui é 0,1, né? Então, o multiplicador monetário é justamente o recíproco do que da razão de reserva dos bancos. Então, a gente menciona isso aqui nas notas de aula, nesse momento aqui. Ó, M é igual a 1 sobre a Rzão. A Rzão aqui não é mais... utilizou em algum momento a Rzão como taxa nominal de juros. Agora, Rzão é a razão de reserva de todos os bancos da economia, ou seja, para não haver dúvida, aqui, neste momento... o que eu chamei, alguém se opõe que eu apague o quadro? O Rzão é as reservas bancárias sobre DV.
E aqui nesse exercício é 10% ou 0,1. E como o multiplicador é um resultado geral, é 1 sobre Rzão, então o multiplicador é igual a 10. Tá? E por que aparece esse... Não aparece, se for olhar esses 10% nesse movimento, está aparecendo aqui. Ó. Você tem 1 menos a razão de reservas sempre aqui. Esse 0,9, na verdade, é 1 menos a razão de reservas. Então, aqui onde eu escrevi... Desculpa, aqui, 1 sobre... Nas notas de aula, onde eu escrevi 1 sobre 1 menos 0,9, o caso mais geral, eu poderia escrever 1 sobre 1 menos Rzão, que ia dar justamente 1 sobre Rzão. Por isso que o multiplicador monetário é 1 sobre Rzão. Tá? Perguntas? Bom. Então, voltando aqui para as notas de aula, temos aqui a fórmula do multiplicador monetário, essa aqui. Ele é definido dessa fórmula. A gente faz umas contas e conclui que ele é igual a 1 sobre Rzão, onde a razão reservas dos bancos sobre depósito à vista. E eu disse, o autor assumiu por simplicidade que PMPP é igual a zero. Sempre acontece em todo curso de introdução à macroeconomia, quando esse material é apresentado, assume-se que o PMPP é igual a zero, ou seja, que os agentes não carregam mais moeda em espécie depois que os bancos surgem. Em curso mais avançado, por exemplo, se alguém fosse um curso, quem estiver fazendo graduação em economia, vai ter uma cadeira chamada Economia Monetária 1, outra chamada Economia Monetária 2, vai discutir uma fórmula mais complicada, mas o resultado é similar. Tá? Perguntas? Professor, como é que você chegou a esse Rzão mesmo? Como é que você faz para descobrir? O Rzão, não é bem que eu cheguei, eu defini, eu disse que o Rzão é isso aqui, ó. Reservas bancárias sobre os depósitos à vista. Ah, tá, obrigada. Ou seja, a razão de reserva, ou seja, a percentagem dos depósitos que são mantidos sob forma de reservas pelos bancos. Tá legal? Entendi, obrigada. Ok? Bom, então vamos agora voltar aqui para essa... Já falar da tabela 4. Então, aqui temos aqui o multiplicador, o Mzão, para a economia brasileira em 2018. Então, esse Mzão é a razão do M1 para M0, ou seja, você pega a primeira coluna, divide por 100 e calcula o recíproco dela. É isso aqui. Não é exatamente igual a 1 sobre isso aqui, né? Porque, lembra, os brasileiros mantêm PMPP. Então, a gente está saindo, ou seja, essa fórmula aqui. Quando a gente fala que essa fórmula aqui, para o multiplicador monetário, ela pressupõe que o PMPP é nulo, tá? Então, se você for checar, isso vai usar os dados da nossa tabela, dessa tabela que tem aqui, vai dar uma diferença, e a diferença decorre do fato que essa coluna aqui, a penúltima coluna à direita, os valores são diferentes de zero. Os agentes carregam PMPP aqui no Brasil. Tá? Bom, agora o interessante aqui para a gente, para a nossa discussão futura, vocês podem ver que o M é relativamente estável. Aqui, acima de 1,29 aqui, mínimo de 1,29, não é isso? Máximo que eu estou vendo aqui, 1,36. Sim. Então, oscilou entre 1,29 e 1,36. Então, apesar do Banco Central não controlar direto, controle pleno sobre o M1, ao controlar o M0 e o fato do multiplicador ser relativamente estável, o Banco Central tem algum controle sobre o M1. Bom controle sobre o M1. Ok? Perguntas? Bom, então vamos voltar aqui para a página 6 das notas de aula. E falar dos instrumentos de controle monetário do FED. Desculpe, gente, caiu a caneta que eu uso para escrever no quadro. Perdão. Onde ela foi? Depois de passar com a cadeira. Achei, desculpa. Estava com medo de arrastar a cadeira e quebrar a caneta. Perdão.
Então, os instrumentos de controle monetário da Reserva Federal. Os instrumentos é o título da seção do livro-texto, e são os mesmos instrumentos de controle de qualquer outro banco central. Primeiro, instrumentos de controle monetário, ou seja, para impactar a quantidade de moeda na economia, o M0 e via multiplicador, o M1. Operações de mercado aberto são utilizadas com a maior frequência no dia a dia. Então, operação de mercado aberto, estamos falando do Banco Central comprar e vender títulos públicos. A serra agora está alta, não está, senhores? Está dando para ouvir tranquilo, professor. Mas, na verdade, pelo menos para mim, está me incomodando. Vamos ver se eu aguento aqui ficar com a janela fechada. Sim. O trabalho remoto tem essas coisas, né? Bom, às vezes presencial também. Já aconteceu de eu estar dando aula na FRJ, tinha uma obra do lado. Bom, voltando aqui para esse... De toda forma, obrigado por falar que ainda dava para ouvir. Mas o caso, eu já estava tirando a minha concentração. Então, essas operações de mercado aberto, estamos falando o seguinte, quando o Banco Central vai ao mercado e compra ou vende títulos públicos. Então, quando ele compra títulos públicos, ele está pegando títulos públicos do público e injetando moeda na economia. Ele vai assim, o Banco Central comprou títulos, ele recebeu títulos, deu moeda para os vendedores. E quando ele vende títulos, é o contrário, ele tira moeda da economia, que ele entrega títulos e recebe moeda. Lembra, quando recebe moeda, não é moeda física, né? Basicamente, tudo isso agora são bytes de computador. Então, basicamente, se ele faz uma operação com o Bradesco, tudo registrado. Por exemplo, ele vende títulos para o Bradesco, ele entrega, basicamente, registrado que o Bradesco agora tem mais títulos públicos. Por sua vez, é registrado que o saldo da conta de reservas do Bradesco caiu também pelo valor da aquisição do título. Tá? Perguntas até aqui. Então, a operação de mercado aberto, ela impacta diretamente a base monetária. O Banco Central está aumentando ou diminuindo a base monetária com a operação de mercado aberto. E aí, via multiplicador, ele impacta o M1 também. Segundo instrumento. Antes de eu falar do segundo instrumento, alguém quer fazer perguntas sobre o primeiro? Então, não. Segundo Você só pode repetir mesmo qual é a ação para fazer operação de mercado aberto, que eu não prestei muita atenção? Operação mercado aberto, o Banco Central ele compra ou vende títulos públicos. Ah, tá bom. Quando ele compra títulos, ele veja bem, ele compra título, ele vai receber títulos dos outros agentes e vai entregar moeda. Como eu já falei, não é entrega física de moeda, tá claro? Mas ele expande a quantidade de moeda quando ele compra títulos públicos. Acontece o contrário quando ele vende títulos públicos. O Banco Central vai no mercado, vende títulos públicos, ele recebe dinheiro, ou seja, ele tira dinheiro de circulação. Tá ok? Então, você pensa assim, o Banco Central expande a base monetária quando ele compra títulos públicos, ele contrai a base monetária quando ele vende títulos públicos. Tá? Então, a operação 1 impacta diretamente a base monetária e via multiplicador vai impactar o M1. Segundo ponto, segundo instrumento, alteração das reservas exigidas. Aí, vamos lá, lembra, pensando aqui, o Banco Central ele quer, no frigir dos ovos, impactar o M1, não necessariamente o M0. Tá? Então, dado o Mzinho, dado o multiplicador, ele aumentando ou diminuindo o M0, ele impacta o M1. Outro caminho para o Banco Central, ele pode não mexer com o M0, mas tentar impactar o Mzinho. E aí que vem o truque. Como? Lembra que, nesse exemplo simples que a gente discutiu, o Mzinho era igual a 1 sobre a razão de reservas. Tá legal? E existe uma... E os bancos não são livres para fazer o que bem entenderem com as suas reservas. É comum, não me ocorre em um lugar onde isso não aconteça, que o Banco Central de um dado país exige uma manutenção de um patamar mínimo de reservas. Então, basicamente, pode acontecer o seguinte, o Banco Central diz, olha, a reserva mínima é de 25%. Aí ele chega e agora... Aí os bancos estão trabalhando, digamos, com reserva de 30%, 5% além do mínimo. Aí o Banco Central chega e diz, não, agora a reserva mínima é de 40%. Aí os bancos vão ter que aumentar as suas reservas. Consequentemente, o que acontece com o multiplicador? Cai. Então, quando o Banco Central
aumenta a exigência de reservas, o mínimo de reservas que ele exige, ele reduz o multiplicador e para um M0 constante, isso está puxando o M1 para baixo. Quando o Banco Central diminui a exigência de reservas, isso aumenta o multiplicador. E aí, dado o M0, isso puxa o M1 para cima. Todo mundo está me acompanhando aqui? Então, a gente tem algum exemplo aqui para 2018. É bom que a gente olhe naquela tabelinha. Um detalhe, essas aqui são utilizadas esporadicamente, ou seja, operação de mercado aberto, o Banco Central faz todo dia, está sempre fazendo. Alteração das reservas exigidas. É algo esporádico. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil em 2018? As reservas foram... Isso foi anunciado com antecedência. Acho que no final de 2017, ou logo no começo de 2018, falou. Reservas de 40% em janeiro, fevereiro e março, mínimo. 25% de abril até novembro e 21% em dezembro. Tá legal? Então, e vamos ver o que aconteceu. Quando a gente olha para os dados. Então, deixa eu botar aqui no... Então, vou tentar botar tudo no quadro de uma vez só. Espera aí. Não, desculpa. Print screen. Perdão. No thanks. Espero que isso não apareça de novo. Eu comentei com alguns... Tive um problema no meu computador, tive que trocar o disco, um dos discos. E aí, esse tal de... Na verdade, salvou minha vida, o Dropbox. Não, precisa fixar. Teve que ser reinstalado, então ele está aí se oferecendo para fazer umas coisas que eu não quero fazer. Então, desculpa. Não, eu quero então pegar isso aqui. Ctrl C. Aí eu quero vir aqui no quadro negro, editar, colar, colocar essa informação. Ah, não, peraí. Tá? Desfazer, ok. Trazer para cá. Não queria girar, queria arrastar. Vou botar isso aqui, só isso aqui, para refrescar a nossa memória. M igual a 1 sobre R para o caso do P. Lembra, quando o PMPP é igual a 0, mas o que é relevante é que tem uma relação decrescente do multiplicador com a razão de reservas. Mesmo no caso mais genérico de PMPP positiva, ainda existe uma relação decrescente entre a razão de reservas e o multiplicador monetário. E agora eu quero pegar outra coisa aqui, essa tabela aqui. Vamos ver se ela cabe ali no quadro. Print screen. Não. Colar. Ok. Quadro, editar, colar. Tudo junto aqui de uma vez agora. Então, vamos ver. Os bancos estavam trabalhando, olha só, em janeiro, com reserva da magnitude de 49%, 48%, 46%. E eles foram reduzindo, mas aqui nesse período, mas depois parou. Então, veja, realmente houve uma queda, pelo menos quando você olha o valor das reservas no começo do ano, ao longo do ano, mas não foi até 21%, não. Ficou acima. Então, vocês veem aqui que os bancos trabalharam, olhando para o final do ano, aquele 44% e mais algumas coisas, com aproximadamente 13%, uma razão de reservas, 13 pontos além do mínimo exigido pelo Banco Central no fim do ano. Tá legal? Então, efetivamente, aqui, quando o Banco Central reduziu a exigência de reservas, os bancos reduziram as reservas que eles utilizavam como fração dos depósitos, mas não foram até o mínimo que o Banco Central tinha estabelecido. Trabalharam acima do mínimo. Tá legal? Tá? E, efetivamente, agora, quando você olha com cuidado, houve uma pequena elevação aqui do multiplicador monetário. Tá? Mas não foi muito expressivo. Então, voltando aqui para as notas de aula, a ideia de o Banco Central utilizar mexer nesse patamar de reservas que os bancos são obrigados a manter, como eu disse, o objetivo é impactar o multiplicador. Aumentou a exigência de reservas, isso tende a puxar o multiplicador para baixo. Diminuiu a exigência de reserva, tende a puxar o multiplicador para cima.
Terceiro item, alterações na chamada taxa de redesconto. Taxa de redesconto aqui para a gente é o seguinte, é a taxa que os bancos pagam para o Banco Central quando eles pegam o dinheiro emprestado junto ao Banco Central. A gente não vai discutir aqui hoje, porque estamos querendo liquidar esse tópico antes da prova, e aí isso não cai na prova. Se os senhores lembrarem, na primeira aula depois da prova, me lembrem de discutir o porquê desse nome taxa de redesconto. Aqui, para a gente, no momento, só digo o seguinte, é a taxa dos empréstimos que o Banco Central cobra pelos empréstimos que eles concedem aos bancos. Então, lembra, o Banco Central é o emprestador de última instância. Então, a ideia é que quando o Banco Central aumenta a taxa de redesconto, vai ficar mais caro para o banco bater, se ele bater no Banco Central. Isso faz com que os bancos puxem suas reservas para cima. Por quê? Eles querem reduzir a chance de baterem no Banco Central. Então, se a taxa de redesconto for, caso limite, 0, o Banco Central diz, olha, banco, se você precisar de dinheiro, vem aqui pegar. Ou quanto? Não, 0. Bem pequenininha. Aí os bancos, vão emprestar bastante dinheiro. Porque se de repente eu descobrir que emprestei dinheiro demais que eu preciso de recursos, eu bato lá no Banco Central e pego dinheiro emprestado àquela taxa baixa. Na hora que o Banco Central joga a taxa de redesconto para cima, os bancos têm que ajustar as suas operações. Opa, a taxa de redesconto subiu. Não dá para emprestar tanto assim. Então, a ideia é a seguinte, aumentou a taxa de redesconto, isso tende a induzir os bancos, fazer com que os bancos emprestem menos recursos, reduzam seus empréstimos e, consequentemente, o M1 caia. Reduziu a taxa de redesconto, os bancos podem agora emprestar mais recursos, que se tiverem que pedir dinheiro emprestado ao Banco Central não vai ser tão oneroso. Isso tende, então, a aumentar os empréstimos, consequentemente, aumentar o M1. Tá legal? Então, aqui, de novo, mexer na taxa de redesconto, o que o Banco Central está tentando fazer também é mexer no multiplicador monetário. Ok? Aumentou a taxa de redesconto, está puxando o multiplicador monetário para baixo. Diminuiu a taxa de redesconto, está puxando o multiplicador monetário para cima. Por quê? Subiu a taxa de redesconto, os bancos tendem a carregar mais reservas. Reduziu a taxa de redesconto, os bancos tendem a carregar menos reservas. Perguntas? Bom, então falar aqui, estudo de caso. Tem uma discussão sobre isso no livro, uma sessão, vocês podem dar uma olhada, é uma parte interessante, chamado Corrida o título é Corrida aos Bancos e a Oferta de Moeda. E nos Estados Unidos aconteceu, na época da Grande Depressão, a Reserva Federal permitiu que a oferta de moeda se contraísse. Então, houve uma queda de 28% na oferta de moeda de 1929, entre 29 e 33, uma queda considerável. E na mesma época estava tendo muita corrida bancária. Tá? Então, tinha banco quebrando. Então, ali foi a política monetária do Fed foi errada. Inclusive, quando houve a crise de 2008, a Reserva Federal teve o cuidado de não cometer os equívocos que foram cometidos na década de 30. Ou seja, não permitiu que a oferta de moeda caísse. Tá? Bom, outro ponto para a gente lembrar, que eu gostaria de lembrar, a gente vai discutir com mais detalhes no próximo tópico, que inflação, agora só vamos dizer o seguinte, aqui inflação e deflação, que eu entendo para ele, não são fenômenos simétricos. Então, não, inflação 10%, 10% quer dizer que o preço subiu 10%. Deflação de 10% quer dizer que o preço caiu 10%, mas a princípio não são fenômenos absolutamente simétricos. Não há simetria, não. Não há simetria, a gente vai ver depois com mais detalhes, porque a taxa nominal de juros não pode cair abaixo de 0. A gente vai ver qual é a implicação disso. Mas, então, assim, inflação e deflação não são fenômenos simétricos, e uma das coisas que, se fosse deflações muito fortes, como aconteceu nos Estados Unidos, na década da Grande Depressão, também tendem a ser associados com recessões, com períodos de desaceleração da atividade econômica. Tá? Perguntas? Bom, acho que nós vamos efetivamente acabar o tópico aqui, possivelmente antes de 16h30. Então, falar aqui da chamada taxa de fundos federais, não houver uma seção do livro, seria o equivalente da nossa taxa Selic. A taxa de fundos federais, chamada que em inglês é Fed Funds Rate, é a taxa de juros no curto prazo que os bancos cobram por empréstimos interbancários das suas reservas mantidas junto ao Fed.
Então, basicamente, um banco que tem reservas em excesso pode emprestar, junto ao Fed, pode emprestar para um outro banco que está precisando de reservas. Tá certo? E a taxa dessas operações é chamada Fed Fund Rate. Tá certo? Ela é equivalente no Brasil, ou seja, é chamada taxa básica da economia americana, e aqui para a gente o equivalente disso é a taxa Selic. A taxa Selic está associada, Selic quer dizer Serviço Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos, se não me falha a memória. Tá? E a taxa Selic está associada a operações lastreadas com títulos públicos. O que isso quer dizer? Dizer que uma operação é lastreada num título público, ou lastreada num imóvel, quer dizer que o título público, ou o imóvel, depende de qual for o lastro, ou a garantia, é dado como garantia. Por exemplo, supõe que um banco está cheio de títulos públicos com prazo de 10 anos. Mas ele precisa de dinheiro pelo espaço de uma semana, de hoje até a quinta-feira da semana que vem. Ele poderia vender aqueles títulos. Vou vender esses títulos que eu quero manter pelo prazo de 10 anos, vou ter que vender por causa de uma semana. O que o banco pode fazer é o seguinte, então, uma operação lastreada com título público. Ele pega dinheiro emprestado e os títulos, aquele prazo longo, ficam como garantia do empréstimo. Se o banco não honrar, não pagar o empréstimo, aí ele perde os títulos. Tá certo? Então, aqui, quando eu estava falando aqui, eu disse uma semana, nas notas de aula eu escrevi um dia, né? Então, o banco X deseja obter recurso por um dia. Ele pode simplesmente fazer... Tem duas maneiras disso funcionar. Uma, o título fica literalmente como garantia. O título público que o banco X possui fica como garantia, ou uma outra operação, ele vende os títulos hoje, mas acerta com a outra parte, com a parte que comprou os títulos, a recompra para o dia seguinte. Todo mundo entendeu o que eu quis fazer? Basicamente, o banco X chega para o banco Y e fala, eu te vendo aqui esses títulos públicos hoje, mas já vamos deixar aqui anotado a recompra para amanhã. Então, tá certo? E aí, então ele compra os títulos por 1.000 e recompra esses títulos no dia seguinte pela taxa 1 mais I. Então, I foi a taxa de juros dessa operação de um dia. Ok? Isso é a chamada taxa Selic. E aí, como eu disse, na prática, os títulos funcionam como garantia do empréstimo. Perguntas? Esse I seria a taxa Selic? Isso, aqui seria a taxa Selic. Perdão, não. Que tem várias dessas operações, é que nem preço da ação. Não é um. Quando você lê se você vê, a ação da Petrobras foi cotada a R$5 no dia 5 de janeiro, ontem, não quer dizer que todas as transações foram feitas a R$5. Teve algumas transações a 5,1, outras a 4,99, basicamente é uma média, tá legal? Uhum. Então, basicamente, esse I que apareceu aqui é a taxa desta operação. E esse I vai impactar a determinação da taxa Selic, tá legal? Entendi, obrigada. Aí eu digo, essas duas taxas, Selic e a Fed Fund Rate, são as taxas básicas das respectivas economias. Ela funciona como piso para o tomador de recursos e teto para o depositante. Ou seja, se eu for pegar dinheiro emprestado, eu vou pagar pelo menos a taxa Selic. Por quê? Porque usualmente o Tesouro é considerado o credor mais seguro do seu respectivo país, Tesouro Nacional. Estamos falando aqui no caso dos Estados Unidos. O devedor mais seguro para quem vai emprestar dinheiro é o Tesouro dos Estados Unidos. No Brasil, seria o nosso Tesouro Nacional. Então, se, por exemplo, um banco pode emprestar dinheiro para o governo, ou seja, comprar títulos públicos, tá? A taxa de 10%, por que ele vai emprestar para o Alexandre a taxa de 9%? Não tem por que o banco fazer isso. Não, o que existe, filho, aqui no Brasil, existe, por exemplo, linhas de crédito especiais, por exemplo, financiamento do SFH, Sistema Financeiro da Habitação. São linhas subsidiadas, aí está fora, mas na operação de mercado, sem subsídio, sem esses créditos, sem essas linhas especiais de crédito, não. Você vai bater num banco para pegar dinheiro emprestado, ou no juro do seu cartão de crédito, no cheque especial, você vai pagar mais do que a Selic. Porque não tem porque o banco te emprestar, para te emprestar menos. Se a Selic é 10%, por exemplo, ele vai emprestar para o banco, ou vai querer receber mais do que 10% de qualquer
pessoa, qualquer agente distinto do Tesouro, tá? Ok? E por que é um teto? Supõe que um banco tem uma carteira de títulos públicos, tá? Ele pode obter recursos para usar essa carteira para se financiar a taxa Selic. Então, se a taxa Selic é 10%, e o banco está precisando de dinheiro, aí eu vou depositar dinheiro, eu quero poder fazer um CDB, deixar depósito bancário que paga juros, né, que é empréstimo para o banco. O banco não vai me pagar mais do que a taxa Selic. Ele pode, por exemplo, se financiar, tá certo? Então, para quem está depositando, para o depositante, a taxa Selic acaba funcionando como um teto. E o que acontece na prática, senhores, é que o Fed, o Banco Central, estabelece meta para essas taxas, ou seja, Fed Funds Rate, no caso dos Estados Unidos, Selic, no caso do Brasil, e o que acontece é que ele tem que ver se essas taxas estão em consonância com as taxas praticadas, estão consistentes com as metas que eles estabeleceram. Então, por exemplo, o Banco Central do Brasil quer que a Selic fique em 5%, por exemplo, e quando ele olha, a Selic está batendo lá em 6%, ele tem que entrar no mercado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar puxar a taxa de juros para baixo, ou seja, ele vai colocar ele vai tirar títulos públicos. Ele vai tirar títulos públicos e colocar moeda na economia para tentar puxar a taxa de juros para baixo. Tá certo? Então, os bancos estabelecem metas para a taxa e os bancos centrais, e dependendo do que estiver acontecendo nas operações, o Banco Central tem que entrar no mercado comprando ou vendendo títulos públicos para conduzir as taxas correspondentes, a taxa que ele está olhando, para o patamar desejado. Ok? Perguntas? Ok, então encerramos o tópico 5. Então, isso quer dizer o seguinte: matéria da prova, tópicos 1 ao 5. Só lembrando que nós temos uma sessão de dúvidas na segunda noite, 8h30, não é isso que a gente combinou? Foi isso? Ou estou inventando? É isso sim. Tá, obrigado. E lá no website da disciplina tem esse comentário aqui, preliminar. Eu vou apagar o preliminar, colocar definitivo. Definitivo aqui, tá? Top números 3, 4, 5. Então, efetivamente, é isso. Ok. Segunda coisa que eu vou aproveitar, já eu abro para dúvida, só aproveitar e falar da prova. Lembrando, gente, atenção, você não tem que logar na nossa sala de aula, nesse espaço virtual, para fazer a prova. Não precisa. Você vai direto no site para pegar as questões. O que vai acontecer é que hoje aqui só tem essas instruções, tá legal? Eu vou trocar o PDF, o PDF tem uma página, vai ganhar uma segunda página, na segunda página estarão as questões. Todo mundo está me acompanhando? Importante, salve esse endereço alternativo em algum lugar, porque se meu website der cacete, der pau, cai sair do ar, você vai nesse link alternativo, que isso leva para os arquivos que eu tenho no Dropbox, tá? Basicamente, então, você vai clicar aqui. Ops, não queria fazer assim. E eu queria que abrisse outra. Deixa eu botar aqui, abrir Open Link New Private Window. Tá? São os mesmos PDFs, tá legal? Então, se o meu website sair do ar, a prova pega lá no Dropbox. E eu já falei no primeiro dia de aula, vou falar de novo. Gente, lembra, a prova é como se estivesse em sala. Você pode ir, agora, vai consultar o material que quiser, que não tem como controlar a consulta. Você não tem que estar logado com câmera, nada. O que você tem que agora tem que ser escrito à mão. Dá uma lida nas instruções com cuidado, tá? Antes da prova. As instruções não vão mudar. A prova tem que ser escrita à mão. Terminou de fazer a prova, você tira a foto ou escaneia e me manda por e-mail. O endereço do e-mail que é para enviar está lá. Tá? Importante. Simula esse processo de tirar a foto ou escanear e me mandar por e-mail para você saber quanto tempo você precisa para digitar, por exemplo, 2, 3 páginas. Uma deve ser mais do que suficiente. Tá? Às vezes tem gente que manda 2. 3 é raro. Aí, por exemplo, você gastou 5 minutos nesse processo, assuma que você vai precisar de 10, então a prova é de 40 minutos, na verdade, você tem 30 minutos para resolver a questão, 10 para
de digitalizar o material. Aproveito para sugerir para quem vai usar celular, o scanner, isso eu acho que não tem muita diferença, para simular nas condições de luminosidade que você vai se defrontar na prova. E também se certifique que você consegue usar o celular, está familiarizado com o celular. Se você acabou de trocar o celular, pegou agora, você fica, você já sabe onde é que faz zoom, foca, flash, tira o flash, para ter certeza que você consegue tirar a foto rapidamente, tá? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Eu quero. Ô, professor, então a gente vai ter só 40 minutos, não é o tempo da aula? 1h40. Não, só 40 minutos. Depois da prova tem aula, tá? Que veja bem, você vai ter duas... Você precisa de meia hora para fazer a prova, 40 minutos para fazer a prova, não vamos jogar uma hora fora, tá? Então, 5 a prova acaba, tem um horário que está dito aqui. A prova acaba 15h30, 15h35 eu vou começar a aula, tá legal? Tá Tá bom. claro? Então, são 40 minutos de prova. Não é isso? Que começa 14h50, não é? Então, tem 40 minutos de prova, é isso. Mais perguntas, gente? E a última sugestão, se você tiver realmente negócio de equipamento de informática, importando o backup, né? Se você tem computador e celular, deixa os dois de prontidão para usar. Ou se você tem um desktop, um celular e um notebook, deixa o notebook pronto para uso, se precisar escanear alguma coisa. Se você tem pai, mãe, irmão, noiva, esposa, que tem um celular e vai estar em casa no dia, por favor, se eu precisar do celular, deixa eu usar, tá? Ok? E não esqueça de colocar seu nome na prova. Aí, vamos lá, gente, uma coisa importante. Você pode consultar o material didático. Agora, é absolutamente proibido consultar qualquer pessoa, e particularmente os colegas. De maneira nenhuma, fiquem compartilhando as respostas. Não façam isso. É a única coisa que está sendo pedida, gente. Tá? Não façam, não percam seu tempo. Não tem, a prova vai ser baseada nas listas. Então, assim, não vejo por que você vai ter que procurar alguém se você pode consultar o material didático, as listas, esse tipo de coisa. Tá? Ok, vamos agora. Dúvidas da. Só Sassi fazer uma pergunta. Fala, Sassi. Professor, é para enviar para o seu e-mail, certo? Esse é o dúvida. Por favor, para este endereço aqui. Ó. Ok? Tá, beleza. Até te digo por quê, Sassi. Eu uso esse e-mail só para receber as provas, porque dá um trabalho danado separar, organizar essas provas. Porque cada e-mail que os alunos mandam, eu tenho que baixar o arquivo, salvar, e muitas vezes o arquivo não vem com o nome do aluno, vem como o celular faz, com dia e hora, né? Como nome. Aí eu tenho assim, a SAF, eu mando um e-mail que está lá com um bando de hora e número, eu troco o nome do e-mail, do attachment, para SAF Domingues, tá? Tem que fazer isso para cada prova. Tá? E eu não quero que e o ponto também importante, eu não quero que misturar esses e-mails que estão chegando para a prova com os outros 20, 30 e-mails que eu recebo, tudo, a maior parte, não faço nada, né? Normalmente é quase que spam, mas que eu recebo todo dia. Então, eu criei esse endereço separado para isso. Lá só entra as provas e é mais fácil organizar. Tá legal? Uma dica que importa, alguém quiser, se você quiser mandar, por exemplo, para o seu e-mail com cópia para um segundo e-mail que você tem, você pode fazer. Às vezes você quer fazer isso para garantir. Amanhã não dá a chance do Alexandre dizer não recebi seu e-mail. Aí isso aí está configurado, essa conta, para mandar um reply automático. É a confirmação que vocês vão receber que a prova foi enviada, tá? Foi recebida, tá? Ok? Isso, é alguém como o Gabriel, alexensino03@gmail.com. Esse aí. Mais perguntas, gente? Não? Então, dúvidas? Fala, Thierry. Professor, você pode repetir essa parte da confirmação do e-mail, que eu não travou na hora aqui para mim? Eu só... essa conta de e-mail está configurada com resposta automática. Você vai mandar um e-mail para lá, você vai receber uma resposta automática dizendo obrigado, eu recebi esse material, alguma coisa desse tipo. É uma confirmação que você vai ter que eu receber, tá legal? Que veja bem, eu vou receber 50 e-mails, eu não vou pegar cada um deles, legal, o prezado fulano, recebi sua prova, vou corrigir. Não vou fazer, você recebe uma resposta automática, tá? Ok? Se você quiser, você pode mandar, quando você mandar o e-mail para o meu endereço, colocar com cópia para um outro endereço de e-mail que você tenha. Só tenha cuidado disso, se não
veja bem, se você se distrair, vou botar aqui, não, para confirmar, vou botar aqui do meu colega. Aí você vai estar violando aquela regra de que não pode compartilhar a pergunta. Entendeu o que eu falei, Thierry? Ok, professor. Obrigado. Então, e às vezes, quando eu tenho que mandar algum e-mail importante, às vezes eu faço isso. Eu tenho mais de um endereço de e-mail, mando do meu e-mail A para aquela pessoa que tem que receber e-mail importante com cópia para o meu e-mail B, para ter certeza que está entrando. Se a mãe fala, não recebi, não veio. Não, eu mandei, olha aqui, inclusive entrou naquela outra conta que eu tenho. Nunca aconteceu esse tipo de disputa comigo, mas um dia pode acontecer, né? O melhor formato para entregar, obrigado pela pergunta, está aqui no comentário. Formato padrão de foto, JPG, BMP, PNG, tá? É aqui o item 6. Formato PDF não tem direito à revisão de prova. Ah, mas por quê? Porque eu corrijo as provas usando o mesmo mecanismo que eu uso para escrever no quadro. E é mais fácil muito mais fácil fazer anotação numa foto, que eu abro com um editor de fotos, do que no arquivo PDF. Então, prova enviada no formato PDF, eu leio, não anoto nada e atribuo nota. Só isso. Não faço anotação nenhuma. Enquanto as outras eu corrijo como se estivesse fazendo um papel, fazendo uma marcação, anotação, tipo de coisa. Tá? Então, formato, fotografia. Arquivos padrão. JPG, BMP, PNG. Tá? Normalmente, quando você tira foto com o celular, pelo menos o meu celular salva como JPG, né? Tá? Perguntas? Sobre a prova, sobre essas regras. Não? Então, dúvidas de matéria que tinham pela Maria Eugênia. Você tinha uma dúvida sobre uma questão 2, do tópico 2. Tá, era aquela... Vamos lá. Do chocolate. Do chocolate. Tenho que achar aqui. Capítulo 11, não é isso? Isso. Tópico 2, capítulo 11. Perdão, gente, só um minutinho, desculpe. Que agora a tal serra parou e está ficando escuro aqui também, desculpa. Estava ficando escuro e quente. Aí eu abri. Pelo menos está ficando, que agora eu vou ler o livro que eu não tinha lido. Precisava de mais luminosidade. Foi acender a luz e também abrir a janela que está quente aqui. Aquela tal serra que estava incomodando parou. A gente está falando, então, fechar isso aqui, não salvar. Eu quero abrir esse outro aqui. É a lista 2, não é isso? Isso. Questão para revisão número 3, não é? É questão 2. Não, é a 3, eu acho. É de chocolate? Isso, é a 3. Então, vamos lá. Vou usar X para o preço do chocolate. Numa certa data, vou chamar de 0, ele era igual a 10 centavos. Numa segunda data, era igual a 60 centavos. Aqui tem um probleminha. Acho que é mais parecido com 0, né? E o índice de preços era de 150 e passou para na data 1, ele chegou a 300. A gente vê, da data 0 para a data 1, o índice de preços dobrou, passou de 150 para 300. Enquanto o preço do chocolate, estou usando a letra X aqui para o preço do chocolate, muito mais do que dobrou, na verdade multiplicou por 5. Então, parece que o preço do chocolate subiu muito mais do que o índice de preço. Aliás, se eu não falei memória, eu tinha discutido essa questão aqui nesta disciplina outro dia. Mas não tem problema, pode discutir de novo. Então, o que acontece? A gente vai tentar fazer aqui é o seguinte, que o que o exercício pede é, corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate? E eu fiz a seguinte conta. Calculei a variação percentual de 0,10 sobre 150. O que é essa fração aqui? Eu peguei o preço do chocolate e dividi pelo índice de preço, tá? Na data 0. Então, eu estou calculando o quê? O poder de compra dos recursos monetários, 0,10, que eu precisava para comprar uma barra de chocolate. Tá claro? Tá claro isso, Maria Eugênia?
Entendi. E aí eu comparo com isto aqui. E aí você faz a conta e você vai concluir que o crescimento foi de 200%. Outra conta que pode ser feita, mas também vai dar 200%, é você comparar isso aqui, ó, 0,10 com 0,60 sobre 300 vezes 150. Também dá 200%. Tá? Se você calcular a variação de 0,10 para esse número aqui, 200% de crescimento. O que é esse número aqui? É o preço do chocolate na data 1, data 0, desculpe. Isso aqui é o preço do chocolate na data 1, dividido pelo índice de preço na data 1, vezes o índice de preço na data 0. Então, este número aqui que eu estou circulando é o preço do chocolate na data 1 expresso em moeda da data 0, sendo comparada com o preço dos próprios chocolates na data 0. Tá? Dá 200%. Outra conta que pode ser feita, que também vai dar 200%. O professor, não daria 300% na real? Oi? Acho que dá 300%, não? O gabarito fala quanto? Eu não sei. 200. 200. Eu acho que aí... Professor, eu não entendi essa primeira fórmula que você fez. Você fez o 0,10 dividido por 150, multiplicado por 0,60 por 300? Você está falando da primeira linha aqui? Isso, da primeira fórmula. Olha só, o que é essa primeira fração aqui? Isso aqui é o poder de compra dos recursos que eu precisava para comprar um chocolate na data 0, concorda? Aham, isso aí eu entendi. Isso aqui é o poder de compra dos recursos que eu precisava para comprar um chocolate na data 1. Então, eu estou calculando a variação desse poder de compra. Ah, tá. É isso. Entendi. Deu 200%. Outra coisa que pode fazer também, você faz a variação, calcula 200%. Você compara o preço do chocolate na data 0 com o preço do chocolate na data 1 em moeda da data 0. Ou seja, você pega o preço do chocolate na data 1, divide pelo índice de preço na data 1, multiplica pelo índice de preço da data 0. Aí a variação também dá 200%. Eu não esqueci da pergunta, eu já vou conferir aqui a variação percentual. Outra coisa que você pode fazer é pegar esse 0,10, dividir por 150, multiplicar por 300 e comparar isso com 0,6. E você vai concluir que a variação também vai ser 200%. 0,6 é pura e simplesmente o preço do chocolate na data 1. E esse número aqui à esquerda é o preço do chocolate na data 0 dividido pelo índice de preço da data 0 vezes o índice de preço da data 1. Então, basicamente, você pegou o preço do chocolate na data 0 e está expressando isso em moeda da data 1. E aí você compara com o preço do chocolate na data 1. Tá? Tudo isso aí, se eu não estiver confuso, vai dar 200%. Vou fazer esse último aqui, que é mais fácil. Que é basicamente PHD. Espera aí. Não. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Isso. Vamos lá. Que isso aqui é 0,10. Esse número aqui, ó. É 0,10 vezes 2. Então, é 0,20. Então, tem que calcular a variação percentual de 0,20 para 0,6, ou de 2 para 6. Isso é 200%. 200%, tá legal? Multiplicou por 3, Guido, mas cresceu 200%. Por exemplo, quando você dobra, passa de 5 para 10, você multiplicou por 2, mas cresceu 100%. Acho que por isso que você estava falando que era 300%. Entendi. Ok? Perguntas, senhores? Dúvidas? Podem perguntar ainda. O horário de aula acabou neste momento, mas eu posso tirar mais dúvidas, se vocês tiverem. Se não tiver também, evidentemente, não precisa ficar acanhado. Ninguém mais tem dúvidas? Então, gente, a gente se vê. Último comentário. O que vocês acham? Devo mandar o e-mail, convite para reunião, para tirar dúvida, ou vocês podem simplesmente bater na porta? O que vocês acham? Vocês gostam de receber o e-mail? Ou... Acho que pode mandar, professor. Que aí já então... entra direto no e-mail, no link. Oi? Que aí já entra direto no e-mail com a chamada. Eu mando e-mail para todo mundo lá no... Então,
segunda-feira, 8h30, nossa sessão de dúvidas. Tá? Ninguém quer fazer pergunta mesmo? Não? Então, vou interromper a gravação. Parar de gravar.